Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para assuntos de saúde. E o tema do nosso programa de hoje é ortodontia. Nós convidamos o Dr. Eros Petrelli, ele é professor titular de ortodontia do curso de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Dr. Eros, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Dr. Eros, começando pelo princípio, existe quem tenha os dentes perfeitamente alinhados? Ou isso só acontece no cinema? Não, acontece. E toda a formação dentária, ela está ligada à parte hereditária, né? Dos pais que transmitem. Como nós temos olhos azuis e olhos castanhos, nós também, que herdamos dos nossos pais, nós também temos dentes perfeitos que herdamos dos nossos pais ou dos nossos avós. Não é muito comum hoje em dia, lógico, mas que existe esses dentes perfeitos hoje, que não precisam nenhum dispositivo ortodôntico. Bom, mas nós temos olhos azuis ou castanhos, mas eles podem mudar de cor também porque nós temos as lentes de contato. No caso dos dentes, a ortodontia seria a forma de transformar, de mudar os dentes. Exatamente. Na ortodontia, é bom que você esclareça que não é só estética. Criou-se uma imagem que a ortodontia é apenas estética. É o que mais vende hoje. É o que mais vende. O vende. que você vê na propaganda é isso. Porém, o que você tem que tomar cuidado é que para nós profissionais, que o primeiro item chama-se deixar os dentes em condições de mastigação, ou seja, a função. Nós temos que mastigar bem, porque a primeira digestão se faz na boca. Então, nós temos que saber primeiro o posicionamento dos dentes para poder mastigar bem. E, em segundo, a estética. E, logicamente, que os aparelhos que nós temos hoje permitem que se resolva esse problema de função, de mastigação e, logicamente, a parte também da estética do paciente através de aparelhos. O que a gente pode chamar de mastigar bem? Quando que a pessoa sabe que mastiga bem ou mastiga de forma incorreta? Em primeiro lugar, é que nossos dentes, eles apresentam o que poderíamos chamar de um certo encaixe, né? Então, nossos dentes, vamos supor, se eu noto meus dentes, eles nunca ficam ponta a ponta, eles se encaixam desta maneira. Isso para permitir que os nossos dentes possam moer os alimentos e fazer a primeira digestão. Então, todo alimento, ele tem que já, ao ser deglutido, estar totalmente ele em condição de sua digestão. E para que isso possa, se houver dúvida, o profissional, o dentista, o ortodontista poderá opinar. Mas é importante, em primeiro lugar, que eu quero repetir, a função é importante. Porque a hora que nós acertamos a função, nós arrumamos a estética. Pois é, a questão da função, como que isso começa no berço, né? Como que os pais podem ajudar a que os bebês, as crianças, enfim, os futuros adultos, possam ter essa função de mastigação mais ou menos correta? Quer dizer, existe o papel dos pais na vida do bebê? Muito. Sempre se fala muito sobre chupeta. A chupeta, ela pode ser usada pelas crianças que têm essa ideia, não, chupeta não. Hoje nós temos até chupetas mais ortopédicas, não é isso? Ortodônticas, que imitam o bico da mama da mãe, né? Para evitar que haja uma deformidade da arcada. Essa chupeta, ela permite que a criança possa fazer a sucção e ter até psicologicamente ficar um pouco mais calma. Só que ela tem uma idade para ser retirada. Então, a chupeta deve ser usada no máximo até 2 anos e meio. Fora isso, ela causa deformidade da arcada no sentido de estreitamento da arcada devido à sucção. Outro problema, sucção do dedo, porque pressiona. E como a criança está em crescimento, deforma a arcada dentária. Então, são 2 tipos de sucção que devem ser tirados. A chupeta, eu só queria ressalvar aqui, que ela não pode ser tirada de uma hora para outra da criança. Ela deve ser tirada gradativamente, de dia, existir à noite, e a criança dorme, põe a chupeta, e depois da mãe se levanta, depois que está dormindo, tira e deixa do lado do travesseiro. Porque se a criança acordar de noite e achar falta, ela pega, e aos poucos vai ser tirado. E a sucção no dedo. Outra coisa muito importante também que deve ser levada em conta é a respiração bucal. Crianças que respiram pela boca. Toda a respiração bucal, ela promove um apertamento da parte muscular, o que faz que a arcada fique deformada. E nós achamos que toda criança, a partir de uma idade, deve procurar o dentista, principalmente por causa de cárie, para evitar que haja alguma perda precoce de dente por causa de cárie. Agora, muitas vezes as pessoas não fazem relação, mas às vezes dor de ouvido tem relação com o dente. É muito interessante ter nosso consultório na universidade, inclusive, que nós lecionamos. Muitas vezes os pacientes, principalmente adultos, e com uma profissão estressante,
uma profissão estressante, e até principalmente de televisão. Não é isso? Que tem sobre estresse e sobre tempo, né? A questão do tempo é importante para vocês. Elas sentem alguma dor e vão no otorrino, porque sentem dor de ouvido. Chegando lá examinado, o otorrino examina e diz, olha, em verdade não tem nada na parte do ouvido. Você tem que procurar um ortodontista, porque nós temos uma articulação nessa altura perto do ouvido, chamada de articulação temporomandibular aqui. ATM. Essa aqui, que nós chamamos de ATM, que ela fica perto do ouvido e pode dar dores, inclusive dores reflexas, mas que a pessoa sente dor. Então é muito importante que seja examinado, primeiro, se está mordendo bem, segundo, se existe algum problema diretamente ligado com a ATM. Então, quer dizer, nesse caso daí, a indicação seria a utilização de uma placa. Seria. Nós usamos o que nós chamamos de placas de mordida, são simples, são de acrílico ou então de material borrachoso, que a pessoa usa principalmente para dormir. Porque essas pessoas com esses problemas, de dia, elas não têm esse problema que nós chamamos de apertamento dentário, ou seja, aperta os dentes, não é isso? Faz esse. Mas isso ela faz involuntariamente dormindo. De dia ela não faz, né? Então, para isso, os aparelhos, principalmente à noite, para evitar que ela venha forçar essa mordida à noite, dormindo. Doutor Eros, muita gente tem os dentes tortos, mas isso significa necessariamente que essas pessoas precisariam de um aparelho corretivo? Todos esses dentes tortos, eles, vai naquela primeira pergunta tua, eles não fazem a mordida perfeita, porque eles não encaixam, entre aspas, o de cima com o de baixo. E isso prejudica. Então, há uma necessidade, sim, que sejam feitas essas correções, em primeiro, cada parte funcional, né? Porque a volta e meia nós vamos até talvez citar depois aqui, porque é público, nós somos pessoas públicas, né? Porque seria até pessoas hoje conhecidas que apresentam algum defeito dentário e que tornou-se o símbolo delas, inclusive. Os Ronaldos. Os Ronaldos, né? Primeiro o Ronaldo, né? Que tem aquele, nós chamamos de diastema, aquele espaço entre os dentes, não é isso? Dentes como o da Mônica, né? Os dentes separados. Exato, separado. Mas ele não quer fazer a redução, porque aquilo tornou-se, e nós vemos que toda caricatura e todo humorista tem um senso estético muito grande. O cartunista, ele tem um senso estético muito grande, ele aproveita isso, né? Então, pode ver que toda a caricatura do Ronaldo tem aquele espaço. E tem o nosso famoso Ronaldinho Gaúcho, que tem os dentes projetados, né? E ele mesmo fala, em várias reportagens ele falou que ele tinha que fazer, mas que ele não tem muito tempo, né? Mas queira ou não queira, tornou-se também um símbolo, porque toda a caricatura dele aparece ele com aquela projeção dos dentes. Quer dizer, esse tipo de problema, como o do Ronaldo Gaúcho, que são os dentes muito projetados para frente, é o problema estético mais comum que se encontra nos consultórios de ortodontia? É o mais comum, que seria a projeção dos dentes superiores, não é isso? A projeção dos superiores, digamos, seria hoje em porcentagem, seria mais ou menos ao redor de uns 70% que se encontra, né? Isso deve ser corrigido, não só por causa da estética, mas por causa da função. Mas 70% são os casos do tipo do Ronaldinho Gaúcho, que tem a projeção dos dentes. E em menor porcentagem é o contrário, aqueles que têm para frente. O prognatismo. O prognatismo. Esse prognatismo é bom que se diga que muitas vezes não é da parte Vamos só ilustrar. Prognatismo é quando a pessoa tem a mandíbula projetada. Isso. Vamos citar como exemplo os humoristas, o Jerry Lewis, que o Jerry Lewis, o Golias, o Ronald Golias, o Jim Carrey também tem Jim Carrey tem o que e a gente trata que os humoristas é que tem mais esse tipo, né? Porque os outros fazem a cirurgia, né? Hoje tem, quando é essa parte de prognatismo, nós temos a parte que tem que ser cirurgia, não é a ortodontia que resolve. Porém, existem casos em que apenas os dentes estão em vez de estar com essa inclinação, elas estão com essa. Aí pode ser feito um tratamento ortodôntico, que nós chamamos vulgarmente de classe 3, não é isso? Um termo científico, que são apenas inclinação dos dentes. Aí dá para fazer a correção sem que haja necessidade de cirurgia. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos falando sobre ortodontia. É só um instante, o programa Olho Clínico já volta. Não existe um mundo só dos cegos, eles vivem no mesmo mundo que nós.
Então, se você estiver indo na mesma direção e quiser ajudar, nunca se esqueça de perguntar primeiro se ele quer ajuda. Segurar no braço do cego atrapalha os movimentos dele. Nas escadas não é preciso deixar a bengala tocar no degrau. Apenas avise: agora vamos subir uma escada. Pergunte se ele prefere se apoiar no corrimão, e neste caso, basta guiar-lhe a mão. Nunca diga: tem um orelhão ali. O cego entende melhor se você disser: 2 metros à sua frente tem um orelhão. No restaurante, o garçom deve tocar levemente o ombro para que o cego saiba que a conversa é com ele. Lembre-se, conversar sozinho nunca é agradável. Por isso, avise quando for sair e avise novamente quando retornar. Se forem ao banheiro juntos, mostre e avise se o vaso está limpo e onde está o papel higiênico. Você pode usar a palavra ver. O que não deve é perguntar: adivinha quem é? Este é o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre ortodontia e o nosso convidado é o Dr. Eros Petrelli, professor titular de ortodontia do curso de odontologia da Universidade Federal do Paraná. Dr. Eros, a partir de que idade, em que casos as pessoas podem e devem utilizar aparelho ortodôntico? Os aparelhos ortodônticos hoje têm que ser usados na época exata para ser usado o menos tempo possível. Eu só quero chamar a atenção aqui que todo aparelho ortodôntico ele é um dispositivo que está influenciando a natureza, lógico. Então tem que ter cuidado, porque muitos aparelhos, quando não colocados por um especialista, que é preparado para isso, podem dar, às vezes, diminuição da raiz. Diminui a raiz do dente para até perdê-lo, se não for bem cuidado. Então, não existe uma idade para isso. Eu vejo, outro dia eu vi propaganda, vinha colocar aparelho no seu bebê. Eu acho isso uma barbaridade, não é isso? Então, não deve ser usado aparelho antes do tempo e só no tempo necessário e na idade. Então, depende da anomalia, depende do efeito, que é estudado o tipo de aparelho. Porém, deve ser usado num tempo não muito grande. E a média de tratamento ortodôntico é ao redor de mais ou menos 18 a 24 meses, não mais que isso. Agora, quais são os tipos de aparelho ortodôntico que são utilizados? Hoje, mais de 80% dos aparelhos utilizados são aqueles metálicos que aparecem, que a rapaziada chama de sorriso blindado, não é isso? São aqueles que são os mais usados. E já para adultos que têm um relacionamento mais ou menos público, ou de televisão, teatro, modelos, já tem aqueles aparelhos não metálicos, mas de porcelana, em que não aparece tanto. Então, esses são os tipos, 80% usados são os aparelhos fixos. Uhum. E os restantes 20% são aparelhos como esse que nós conversamos sobre a placa de mordida, e quando a idade etária é precoce, idade etária no tratamento, porque tratamento precoce porque é feito antes da época, então não existe. Uma idade precoce pode ser alguns casos de aparelhos móveis, em que ajudam a evitar esse problema que eu falei, por exemplo, de atresia de arcada por respiração bucal por chupeta. Mas já é bem diminuído, são aparelhos móveis que é usado numa idade etária bem precoce. Fora isso, 80% são aparelhos do tipo fixo que se usa. Doutor Eros, existe algum sintoma, algum desconforto que faz com que as pessoas busquem um ortodontista, por exemplo, uma mordida cruzada? Existe. Mais ou menos uma média de 80% nos procuram, a 90% é por causa da estética. E o restante são problemas de mastigação. Além desse que nós já citamos a você anteriormente, nós temos aqueles casos que nós chamamos de mordida aberta, em que os dentes da frente não chegam a cobrir os de baixo, e atrapalha inclusive na fonação, né? Porque faz uma interposição de língua. A pessoa interpõe a língua. Pessoa sibila. Sibila, principalmente nas algumas consoantes como essa, né? Uhum. Então a pessoa não diz Mississippi, ela diz Mississippi, né? Outras em que nós temos um problema de desvio dos dentes. Um ministro que falava assim, né? O ministro da Fazenda falava assim. Falava. O ministro da Fazenda, ele podia ter feito, não sei se foi o motivo que ele saiu, né? Não sei se foi, mas isso pode ter sido o motivo esse. E outro também é aqueles que já causa a pessoa nota no espelho, primeiro o sexo feminino, em que quando tem a mordida, que nós chamamos de mordida cruzada,
ele tem uma assimetria, quer dizer, o queixo puxa, né? Só puxa um pouco quando morde. Então, nós procuramos também que isso, além da parte estética, é problema de mastigação também. Então, tem vários outros tipos de defeitos que devem ser procurados pelo ortodontista. Doutor Eros, hoje é difícil ver uma criança, um jovem da classe média, evidentemente para cima, que não tem aparelho ortodôntico. Virou um item obrigatório, como micro-ondas, como... O que aconteceu com a ortodontia nesse aspecto? Ela se popularizou ou ela banalizou? Eu acho que ela popularizou, eu acho que é um direito do cidadão. Todo cidadão tem direito, né? Não é possível que aquele que veja que o filho do vizinho tem aparelho e o dele não podia pagar. O que eu acho que banalizou, porque hoje, para ser um especialista, depois de formado, ele tem que fazer um curso de especialização de ortodontia que leva ao redor de 30 meses, para poder saber usar a ortodontia, para saber aplicar a ortodontia. Né? Não é qualquer colega biodentista que pode fazê-lo, né? Tanto que tem o certificado depois de especialista. Por outro lado, é importante hoje que esses tratamentos, que antigamente talvez fossem mais dispendiosos, hoje realmente o seu valor está mais acessível para toda a população. Eu queria aproveitar agora também dizer que foi feito pelo presidente Lula em bom momento, ele fez o que chamou de Brasil Sorridente. Abriu os consultórios, eu achei ótimo isso, para atendimento à população, e abriu também especializado. A única coisa que eu gostaria de também dizer é que essas cadeiras odontológicas de equipos, elas por si só, elas não fazem procedimento odontológico. São muito bonitas, são novas, estão sendo implantadas, só que há uma necessidade de contratar meus colegas para poder trabalhar, porque elas sozinhas não trabalham. Né? Então não adianta só comprar um automóvel e não ter alguém que possa dirigir, não é isso? Mas voltando à ortodontia, hoje ela está mais acessível a toda a população. E eu acho isso muito bom, desde que feita por um colega especialista. Pois sobre isso, nem sempre os resultados acabam sendo esperados. Eu li recentemente um artigo que é assinado pelo presidente da Associação Paranaense de Ortodontia, o Dr. Wilson Massad Bufara. Ele apontou que 30% dos pacientes precisam de um retratamento, quer dizer, parece que o tratamento ortodôntico não funcionou muito bem. Por que isso acontece? Aquela banalização? Essa é a palavra certa. Por quê? Existem, abrindo-se várias clínicas aí, clínica A, B, C, sem citar nome, lógico, A, B, C, entendeu? Vai lá, vem aqui que você paga R$10 e nós corrigimos. Então, o que eles acontecem? Eles colocam moças lá que nunca trabalharam, que trabalhavam em outro setor, para atender esses pacientes. E não tem um especialista. O que acontece é que, quando o problema é sério, termina o tratamento e vai para nós, depois especialistas, para retratar. Então, isso eu acho que é uma função do nosso conselho, que fiscalize para evitar que a população seja enganada. Não é isso? Que não é com prêmios. E outro dia até achei interessante que eu fui no mercado, sem citar nome, lógico, e me deram um papelzinho dizendo o seguinte, um panfleto, que se eu comprasse até R$50, eu tinha direito a uma consulta numa clínica ali perto. Sabe, eu acho que não é por aí, porque é sério, quando nós tratamos de dentes, nós tratamos de saúde bucal. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, eu sempre aconselho que os pais procuram especialistas. Hoje tem vários especialistas, só que em Curitiba, no Paraná, nós temos mais de 500 especialistas. Eu fui presidente até 2 anos atrás da Sociedade Brasileira de Ortodontia, nós temos 5.000 especialistas no Brasil. Então, eu acho que nós temos condição de atender a população e dentro de uma remuneração razoável, não é isso? Não mais aqueles tratamentos que só os muito ricos podiam fazer. Bom, nosso programa está chegando ao final. Só para reforçar, doutor Eros, quando que a pessoa deve procurar um ortodontista? Em que casos? São casos em que ele, primeiro, a primeiro caso é que ele apareça, né? Ele sente que não está bem. Segundo, em que ele tem alguma dificuldade para mastigar, que ele sinta que não mastiga bem. Ele deve procurar, pelo menos para escutar uma avaliação, para que o ortodonista possa fazê-lo. Em terceiro lugar, aqueles que fazem aquela respiração bucal que eu falei até hoje, né? Já continuam fazendo, deve procurar. E principalmente aqueles que têm dores faciais, devem procurar um especialista para que ele possa fazer uma avaliação do seu caso.
Dr. Eros Petrelli, professor titular de ortodontia do curso de odontologia da Universidade Federal do Paraná, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você quer mais informações a respeito deste tema, quer dar dicas, sugestões, fazer críticas, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclínico, tudo junto, @ufpr.br. Muito obrigado e até a próxima edição do programa Olho Clínico. Até lá.